Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo, mas eu desejo que vocês tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite na presença de Deus, né? Que é o que importa a todos nós. Pessoal, continuando o nosso estudo bíblico, hoje nós vamos dar continuidade em Mateus capítulo 3, versículo 11. João dá testemunho de Cristo. Vamos lá? Versículo 11, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, super válido, super bacana, para a gente poder acompanhar juntos, tá? Acompanharmos juntos. Então, vamos lá, versículo 11 do capítulo 3. Eu vos batizo com água. Esse é João falando sobre Cristo, tá? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista, ele já dá testemunho de Jesus, né? Aquele que virá, que eu não serei digno nem de carregar as sandálias dos pés dele. Aqui ele fala da grandiosidade, né? Da grandiosidade de Cristo, né? Do quão maravilhoso é Cristo. Então aqui ele já fala de Jesus que estará vindo. O fogo que ele fala aqui é a nossa purificação, né? Assim como o ouro passa pelo fogo e é purificado, assim todos aqueles que creem em Jesus, né? E entregou a sua vida para ele também passa pelo fogo da purificação, que nos torna melhores, que nos torna seres humanos mais sensíveis à voz de Deus. É esse fogo que nos faz ter mais convicção, né? Da existência do Pai, da convicção da presença dele nos nossos dias, da convicção da nossa salvação, do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo como a nós mesmos. Continuando, versículo 12. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse versículo 12, João Batista fala que a pá ele já tem na mão, fazendo uma comparação com o trigo, né? O que é o trigo? O trigo eles fazem uma eira, um caminho, né? E colocam o trigo. Quando eles falam a pá, eles pegam esse trigo e jogam para cima. E muitas vezes a palha do trigo vai para um lado e a semente do trigo, o trigo, continua na pá. Então ele fala sobre essa separação que Jesus irá fazer, né? O que nós entendemos? Essa pá que vai passar na eira, né, e limpará completamente essa separação de nós, né? Aqueles que estão firmados em Cristo, não tô falando de religião, tá? Tô falando firmados em Cristo, firmados na palavra, firmados no propósito. Esses se manterão firmes, mas a palha, ela sairá. Que é aquele que não tem a vida verdadeira, porque quando Cristo entra na nossa vida, a gente passa a ter uma nova perspectiva, uma nova forma de ver, uma nova forma de viver, né? Essa realidade de Cristo começa a florescer em nós e é palpável. Vocês têm algum amigo que se parece muito com Jesus? Alguém que conheceu Jesus, né? Que entregou a vida para Jesus, ou que tem ali uma fé muito grande no Senhor, e você começa a olhar para essa pessoa e você fala, poxa, como é gostoso conversar com você, como eu vejo o caráter de Cristo em você. Você tem esses amigos? Se você não tiver, deveria ter, que é muito bom ter esses amigos que nos lembram o quanto somos amados pelo Pai. Que a gente olha para eles e começa a ver as características do Pai nele. E a palha é aquele que não muda, é aquele que muitas vezes está dentro de um templo, está dentro de uma igreja, porém não há mudança de vida nele. Ele não mudou as atitudes, a conduta, continua fazendo aquilo que não agrada ao Senhor.
Porém, muitas vezes ele tá ali, né? Fantasiado, muitas vezes de religioso, dentro do templo, mas os frutos dele não apresentam os frutos de Cristo. Quando a gente lê um versículo antes, que é do capítulo 3, o versículo 10, ele fala: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista fala isso no versículo 10. E aí no versículo 12, né, do capítulo 3, ele fala: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Tá, gente? Aqui eu tenho duas suposições, né? A primeira é o caminho, né? Queimar aquilo que é errado, porque muitas vezes nós somos falhos, somos seres humanos, né? E durante o nosso percurso a gente vai melhorando, vai mudando, vai deixando aquelas práticas que a gente considera que não é boa, que não nos aproxima do Pai, e vai deixando essas práticas para trás. Então eu creio também nesse fogo que queima essas práticas que não são boas, que a gente não considera, não combina mais com aquilo que a gente crê, com a forma que a gente vê a vida. E nesse final que ele fala, colherá o seu trigo no celeiro, né? Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui ele fala de juízo da importância, né, gente, da gente entregar a vida para Jesus, da gente ter um caminho reto, um caminho que agrade ao Pai e que nos melhore a cada dia mais. E aqui, quando ele fala do fogo inextinguível, ele refere a juízo. O batismo de Jesus, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, a dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O que Jesus está falando aqui? Ele entende o que João estava se referindo a ele, né? Que ele que precisava ser batizado por Jesus e não ao contrário. Mas Jesus, sem entender muito bem, ele diz: convém cumprir da forma que o Pai quer que seja feito. Então, se o Pai quer que seja dessa forma, será dessa forma. Assim também, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por algumas circunstâncias, algumas situações que a gente não entende muito bem, né? Mas por que dessa forma? Por que tem que ser assim? Mas só basta confiar e fazer aquilo que o Pai quer. Convém que seja dessa forma, sem muito questionamento. Se o Pai quer que seja assim, convém que seja assim. Eu não sei o momento que você está passando, que você possa vir a passar, mas algumas vezes não vamos ter muita explicação. Mas eu te respondo, convém que seja assim, dessa forma, nesse momento. E isso basta. Essa explicação basta. Você está no centro da vontade de Deus? Você tem agradado o teu Pai? O Pai é nosso, não é só meu, nem só seu, é nosso. Você tem agradado ao Pai? Então pronto. Tá acontecendo alguma coisinha que tá fora ali do que você esperava? Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle de tudo. E o melhor está por vir. O melhor sempre está por vir. Então, Jesus falou, né, cumprir toda a justiça, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, tá bom. Batizado de Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E essa foi a palavra de hoje, o batismo de Jesus. Tá, gente? O batismo, falamos um pouquinho sobre o juízo, que
precisamos sempre ter essa consciência que devemos agradar ao Pai, devemos deixar as práticas que não agradam ao Senhor e melhorar como filho, como ser humano. E é isso. E eu espero que um dia o nosso Pai olhe para nós e fala: esse é meu filho, de quem tenho prazer, de quem me agrada, de quem me comprazo. E com certeza será um dia muito especial, o dia do nosso encontro com Ele. Mas hoje eu gostaria muito que o Pai olhasse para nós, lá do trono dele, e sorrisse. Que a gente conseguisse fazer o Pai sorrir com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa fé. A fé é quando tá um turbilhão, sabe? Tudo dando errado. Mas a gente se agarra no Pai, na nossa fé em Jesus Cristo, e sabemos que o melhor está por vir, tá bom? O meu desejo hoje é que você tire muitas gargalhadas de Deus e que Ele abençoe você e que Ele abençoe eu e que a gente não perca a nossa fé nessa jornada. Sabemos que temos que melhorar como ser humano, como filhos e agradar a vontade do Pai, né? Que é boa, perfeita e agradável. É o que desejo, que a vontade dele permaneça em nós. Mesmo que a nossa carne esteja muitas vezes se agradando de uma situação, mas se desagrada ao nosso Pai, isso não é bom. Então, precisamos buscar o ajuste, tá bom, gente? Excelente semana, que Deus abençoe a cada um e que Deus se revele a cada um cada vez mais, em nome de Jesus. Excelente semana, gente. Fiquem com Deus. Até mais.